Olá, chegamos ao 7º episódio do Manda Resumos, aquele nosso encontro marcado para descomplicar os temas quentes dos concursos públicos. Hoje, o foco é total na área fiscal, com um assunto que é a base de tudo, a obrigação tributária. A gente recebeu um guia bem completo, o Estudo de Obrigação Tributária para Concursos, e a nossa missão aqui é, extrair o ouro desse material. Vamos direto aos pontos que quem está estudando precisa dominar. Preparados para entender de vez como nasce a obrigação de pagar tributos? É isso aí. E o importante não é só decorar, né? É pegar a lógica da coisa. Como o Estado e quem paga o tributo se conectam legalmente. Entender isso é como entender a fundação de um prédio. Todo o resto do direito tributário se apoia aqui. Perfeito. Então, para começar, me ajuda a visualizar. O que dispara essa relação? Como é que, de repente, alguém passa a dever um imposto ou uma taxa? Ótima pergunta para começar. Não é mágica, é um processo bem definido na lei. Tudo começa com uma previsão abstrata, sabe? Uma descrição na lei do que pode gerar um tributo. Pense em ser proprietário de um imóvel na cidade. Tipo IBTU. Isso, ou receber salário acima de um certo valor. Isso é o que a gente chama de hipótese de incidência. É a regra do jogo escrita antes da partida começar. Entendi. A lei desenha a situação. E o que acontece depois? Depois, essa situação abstrata acontece no mundo real. Alguém realmente é dono daquele imóvel em 1º de janeiro, ou efetivamente recebe o salário. Esse momento em que o fato concreto se encaixa perfeitamente na descrição da lei é o fato gerador. É a partida começando, sabe? O gatilho sendo acionado. Certo. O fato concreto aconteceu. E aí? E aí, nesse exato instante em que o fato gerador ocorre, automaticamente, por força direta da lei, o que o jargão jurídico chama de ex lege, nasce a obrigação tributária. Ah, nasce ali o vínculo. Exatamente. Surge um vínculo legal. De um lado, o Estado, ou quem ele delegar, que tem o direito de cobrar. Do outro, a pessoa física ou jurídica, que tem o dever de pagar. Ok, então a obrigação nasceu ali automaticamente com o fato gerador. Mas como o Estado sabe quanto cobrar e de quem? Ainda falta algo, né? Falta sim. O nascimento da obrigação ainda não significa que a cobrança é imediata. Falta uma etapa crucial, o lançamento. É aqui que a autoridade fiscal entra em campo. Ela verifica se o fato gerador realmente ocorreu, calcula o valor exato do tributo devido, identifica quem é o devedor e formaliza tudo isso num ato administrativo. É a formalização, então. Isso, o lançamento transforma aquela obrigação que nasceu com o fato gerador em algo concreto, com valor definido e exigível, o chamado crédito tributário. Entendi a sequência. Lei prevê, que é a hipótese, aí acontece no real o fato gerador, daí nasce o vínculo, a obrigação, e o Estado formaliza e calcula com o lançamento gerando crédito. E se a pessoa não pagar depois disso tudo? Aí entramos na fase final, a cobrança. O fisco vai buscar o pagamento, primeiro por meios administrativos e, se não funcionar, judicialmente, através da conhecida execução fiscal. Dominar essa linha do tempo, hipótese, fato gerador, obrigação, lançamento, cobrança, é fundamental. Cada passo tem suas regras. Faz todo sentido ver como um processo. E o Código Tributário Nacional, o CTN, ele organiza isso, certo? Ele fala de tipos diferentes de obrigação, né? Lá no artigo 113, se não me engano. Nasce com o fato gerador e a divide em 2 categorias principais, a obrigação principal e a obrigação acessória. E essa distinção é chave para entender muita coisa. Vamos então focar nessa diferença. O que seria a obrigação principal? Para ficar bem claro. A principal é a mais direta, é a obrigação de pagar. Pagar o tributo em si, né? Imposto de renda, IPTU, ICMS, ou pagar uma multa por alguma infração. É uma obrigação de dar dinheiro aos cofres públicos. E a acessória? Se não é pagar, é o que exatamente? A acessória envolve fazer algo, tipo emitir nota fiscal, entregar declarações, ou em não fazer algo, como não atrapalhar a fiscalização,
ou ainda permitir ou tolerar algo, tipo permitir que o fiscal examine livros contábeis. O objetivo aqui não é o dinheiro em si, mas facilitar o controle e o cumprimento da obrigação principal. Interessante. E por que essa separação é tão importante na prática, assim, para o dia a dia e para as provas? Olha, uma das diferenças cruciais e que cai muito em prova está em como cada uma pode ser criada. A obrigação principal, por mexer diretamente no bolso das pessoas, né? Ela só pode ser criada ou aumentada por lei em sentido estrito. Aquela lei votada no Congresso, etc. Isso, aquela aprovada pelo Poder Legislativo. É o princípio da legalidade tributária na sua forma mais rigorosa, protegendo o patrimônio. Faz sentido, para cobrar mais imposto só com lei votada pelos nossos representantes. E acessória? Pode ser criada de outra forma? Pode. Já a obrigação acessória pode ser criada pela legislação tributária. E esse conceito, segundo o próprio CTN, lá no artigo 96, é mais amplo. Mais amplo como? Isso dá mais agilidade à administração fiscal, sabe? Imagina ter que passar uma lei no Congresso só para mudar o layout de uma declaração eletrônica. Seria inviável. Então aí está o ponto estratégico que o material menciona. A lei estrita protege o patrimônio na obrigação principal, mas a legislação mais ampla dá agilidade para a fiscalização criar as obrigações acessórias, de fazer ou não fazer, para combater a sonegação e se adaptar às mudanças. É um equilíbrio, né? Exatamente. É um equilíbrio delicado entre proteção e eficiência. E essa obrigação acessória, ela tem vida própria. Mesmo que não haja imposto a pagar, num caso específico, digamos, uma venda com isenção de ICMS, a obrigação acessória de emitir a nota fiscal continua valendo. Entendi. E o que acontece se alguém simplesmente ignora uma obrigação acessória? Sei lá, deixa de entregar uma declaração, por exemplo. Aí vem um ponto que pega muita gente, mas é regra clara do CTN, artigo 113, parágrafo 3º. O descumprimento da acessória a converte em principal no que diz respeito à multa. Como assim? Converte. A obrigação que era de fazer, tipo, entregar a declaração, se transforma numa obrigação de dar, ou seja, pagar a multa correspondente por não ter feito. Ah, tá. Faz sentido. Não fez o que devia, então paga a multa. E essas multas podem ser pesadas, imagino. Podem, e as consequências vão além. Multas altas, dificuldade para obter certidões negativas, que são essenciais para negócios, para licitações, pode levar à inscrição em dívida ativa e, em casos graves, até implicações criminais. Nossa. É sério. A discussão sobre o valor dessas multas por descumprir obrigações acessórias é tão séria que chegou ao Supremo, ao STF. Eles analisaram no tema 487 se algumas delas não seriam confiscatórias, sabe? Tão exageradas que praticamente tomam o patrimônio da pessoa. Isso mostra bem a tensão. De um lado, o fisco precisa de ferramentas eficazes, do outro, existem os limites dos direitos de quem paga. Uau, quanta coisa envolvida só nessa diferença entre principal e acessória. Dá para ver que é um terreno cheio de detalhes importantes. E falando em detalhes que podem gerar dúvidas, vamos fazer uma pausa rápida aqui? Esse universo da obrigação tributária é complexo, a gente sabe. Queremos ouvir quem está na luta dos estudos. O que mais intriga nesse tema? Algum ponto específico sobre crédito tributário, lançamento, responsabilidade, que vocês gostariam de ver desvendado aqui no Manda Resumos? Exato. Deixem seus comentários, suas dúvidas, sugestões de temas. A ideia é que o Manda Resumo seja uma ferramenta construída junto com quem está estudando, né? A participação ajuda a direcionar nosso conteúdo para o que realmente importa na hora da prova. Combinado. Então, voltando ao nosso roteiro, depois de entender os tipos de obrigação, precisamos mergulhar no coração de tudo, o fato gerador. Aquele evento que, como você disse, aciona o gatilho da tributação. Isso. E a primeira coisa aqui é não confundir dois conceitos que parecem iguais, mas não são. Hipóteses de incidência e fato gerador. A hipótese é a previsão na lei, o desenho abstrato. Por exemplo, a lei do imposto de renda diz que a hipótese é adquirir disponibilidade econômica ou jurídica de renda. É abstrato, né? Sim, uma descrição geral. Já o fato gerador é a ocorrência concreta disso no mundo real.
É a pessoa efetivamente recebendo o salário, o aluguel, o lucro. É o momento em que o fato da vida se encaixa perfeitamente na descrição da lei. Os juristas chamam isso de subsunção. Subsunção. Tipo um encaixe. Exato. Pense numa peça de Lego, que é o fato real, encontrando o seu lugar exato no manual de instruções, que é a lei. Esse encaixe perfeito é a subsunção, é o fato gerador acontecendo. Gostei da analogia do Lego. E para esse encaixe ser perfeito, a lei precisa detalhar bem essa instrução, certo? Quais são os detalhes que a lei descreve na hipótese? Sim, a lei descreve os aspectos essenciais da hipótese, o DNA do tributo, como o material coloca. Primeiro, o aspecto material. Qual é a ação? O verbo e o complemento. Exemplo, prestar serviços, para o ISS. Depois, o aspecto temporal. Quando exatamente acontece? Exemplo, ser proprietário em 1º de janeiro, para o IPTU. Aí vem o aspecto espacial. Onde tem que acontecer? Exemplo, a mercadoria sair do estabelecimento, para o ICMS. Material, temporal, espacial, falta gente e valor, né? Isso, o aspecto pessoal. Quem são as partes envolvidas? Quem pode cobrar, sujeito ativo, e quem deve pagar, sujeito passivo. E, por fim, o aspecto quantitativo. Como calcular o valor? Qual a base de cálculo e qual a alíquota? Entendi. A lei tem que ser bem específica nesses 5 pontos para a hipótese ser completa. E sobre o aspecto temporal, o quando acontece, parece que tem uma classificação aí que é crucial para saber qual lei aplicar, né? Especialmente se a lei muda no meio do caminho. Exatamente. Esse é um ponto nevrálgico para concursos. A doutrina classifica o fato gerador quanto ao momento da ocorrência. Basicamente, são 3 tipos. O instantâneo. Acontece e se esgota num único momento. Vendeu a mercadoria. Paga o ICMS sobre aquela venda. Importou o produto. Paga o imposto de importação naquele momento. Acabou. Rápido e direto. Isso. Depois tem o complexivo, também chamado de periódico. Leva um tempo para se formar. É resultado de vários fatos ao longo de um período. O exemplo clássico é o Imposto de Renda da Pessoa Física, o IRPF. Ele considera toda a renda do ano e só se considera completo lá em 31 de dezembro. Entendi. Ele vai se montando ao longo do ano. E o terceiro é o continuado ou permanente. Refere-se a uma situação que se prolonga no tempo. Ser dono de um imóvel por IPTU é um exemplo. A propriedade existe dia após dia. Nesses casos, a lei geralmente escolhe uma data específica, como 1º de janeiro, para meio que fingir que o fato gerador ocorreu naquele dia para fins de cobrança anual. Instantâneo, complexivo e continuado. Ok. E aí vem a questão que sempre aparece. Se uma lei que aumenta o IRPF é publicada em julho, ela vale para a renda que eu ganhei desde janeiro daquele ano? Isso não seria cobrar sobre o passado, o que a Constituição proíbe, a tal da irretroatividade? Ótima pergunta e a resposta é um clássico de prova, definida pela súmula 584 do STF. Para os fatos geradores complexivos, como o IRPF, a lei nova se aplica a todo o período, mesmo a parte que ocorreu antes da publicação da lei, desde que ela entre em vigor antes do final do período, ou seja, antes de 31/12 no caso do IRPF. Mas como assim? Não é retroativo? O argumento do STF é que o fato gerador só se completa no final do período, em 31/12. Então, aplicar a lei nova, que entrou em vigor antes dessa data, a todo o período não seria uma retroatividade proibida pela Constituição, porque o fato ainda estava em formação, entende? Dominar essa súmula e essa lógica é um diferencial competitivo imenso. Uau, que detalhe importante. Realmente um ponto que pode definir uma questão. O CTN também traz regras sobre o momento do fato gerador, certo? E sobre situações como negócios com condições ou até dinheiro de origem ilícita. Sim, o Código tem regras específicas. O artigo 116, por exemplo, diz quando considerar ocorrido o fato gerador, para situações de fato, que são as circunstâncias materiais, e para situações jurídicas, que dependem de uma formalização legal, como o registro de um imóvel para o ITBI.
E os negócios condicionais? O artigo 117 trata disso. Se a condição suspende o efeito do negócio, tipo, só vale se acontecer X, o fato gerador ocorre só quando X acontece. Se a condição resolve o efeito, tipo, vale agora, mas deixa de valer se acontecer Y, o fato gerador ocorre desde o início, desde a prática do ato. E a história do dinheiro de origem ilícita? O famoso dinheiro não tem cheiro. É o princípio do pecúnia non olet, que está refletido lá no artigo 118 do CTN. Basicamente, para o imposto de renda, não importa se a renda veio de uma atividade legal ou ilegal. O que importa é se houve acréscimo patrimonial. Teve lucro, paga imposto. Isso. Se houve aumento de patrimônio, paga-se o imposto. A tributação não é sobre a legalidade da atividade em si, mas sobre a capacidade econômica que foi revelada por aquele aumento de patrimônio. Mas, atenção, isso tem limites. Não se pode usar essa lógica para cobrar um tributo cujo próprio fato gerador seria o ato ilícito. Por exemplo, não se cobra ICMS sobre a venda de drogas. Ah, por quê? Porque circular mercadoria, que é o fato gerador do ICMS, nesse caso, é crime. Cobrar ICMS aí seria, na prática, o Estado participando do crime ou usando o tributo como sanção por ato ilícito, o que o CTN proíbe. É uma distinção sutil, mas bem relevante. Muitas nuances no fato gerador mesmo. Agora, para fechar os elementos da obrigação, falta falar das partes envolvidas. Quem cobra e quem paga. Os sujeitos ativo e passivo. Isso. O sujeito ativo é quem tem o direito de exigir o tributo. O CTN, no artigo 119, diz que é sempre uma pessoa jurídica de direito público. Pode ser a União, os estados, o DF, os municípios ou as autarquias e fundações públicas deles. Certo. E tem aquela diferença importante entre poder criar o imposto e poder cobrar, né? Exatamente. É vital diferenciar competência tributária de capacidade tributária ativa. Qual a diferença mesmo? Competência é o poder, que vem lá da Constituição, para criar o tributo por lei. Isso só os entes federativos, União, Estados, DF e municípios têm, e é indelegável, ninguém pode criar imposto no lugar deles. Já a capacidade ativa é a aptidão para arrecadar e fiscalizar o tributo que já foi criado. E essa capacidade pode ser delegada? Pode. O CTN permite, no artigo 7º, que essa capacidade seja delegada por um ente a outra pessoa jurídica de direito público. Ah, essa delegação da capacidade explica um fenômeno chamado parafiscalidade, né? Quando uma entidade, tipo um conselho profissional como o CREA ou a OAB, cobra uma contribuição que foi criada pela União, mas o dinheiro fica para ela mesma. Exatamente. É a União exercendo sua competência, criando o tributo, mas delegando a capacidade de cobrar, ou seja, arrecadar, e fiscalizar para a autarquia, que usa esses recursos para financiar suas próprias atividades. Tem até uma exceção famosa na jurisprudência, a súmula 396 do STJ, que permite à CNA, que é uma entidade privada, cobrar a contribuição sindical rural. É uma exceção à regra de ser pessoa jurídica de direito público. Entendi do lado de quem cobra, o sujeito ativo, e quem paga, o sujeito passivo. O sujeito passivo, definido lá no artigo 121 do CTN, é quem a lei obriga a pagar. O Código o divide em dois tipos principais. O contribuinte é quem tem a relação pessoal e direta com o fato gerador. O dono do imóvel no IPTU, o herdeiro no ITCMD, quem recebe a renda no IEE, é a pessoa que realizou o fato descrito na lei. E o outro tipo? É o responsável. É um terceiro que, embora não seja o contribuinte, a lei o obriga a pagar. Geralmente isso acontece por uma questão de praticidade ou de controle fiscal. O exemplo clássico é a empresa que desconta o imposto de renda na fonte do salário do empregado e repassa ao fisco. A empresa é a responsável pelo recolhimento. Mas o contribuinte é o empregado? Perfeito. E essa divisão vale também para as obrigações acessórias, de fazer ou não fazer. Boa pergunta. Geralmente o sujeito passivo da acessória é o mesmo da principal, seja o contribuinte ou o responsável. Mas a lei pode sim atribuir a obrigação acessória a um terceiro que não deve o tributo.
O exemplo do artigo 122 é a previsão de que a obrigação acessória pode recair sobre qualquer pessoa vinculada ao fato gerador. Pense numa administradora de cartão de crédito que precisa informar dados das transações dos clientes ao fisco. Ela não deve o imposto do cliente, mas tem essa obrigação acessória. Entendi. E, para finalizar essa parte dos sujeitos, tem uma regra importante sobre contratos particulares, né? Aquela história, se eu alugo um imóvel e coloco no contrato que o inquilino é quem vai pagar o IPTU, isso vale para o fisco? Não vale. É a regra importantíssima da inoponibilidade das convenções particulares à fazenda pública, que está lá no artigo 123 do CTN. Significa que acordos privados não mudam quem a lei definiu como devedor perante o fisco. Ah, então. No seu exemplo, o contrato de aluguel dizendo que o inquilino paga o IPTU, isso vale entre você, locador, e o inquilino. É um acordo entre vocês. Mas para a prefeitura, o contribuinte do IPTU continua sendo você, o proprietário do imóvel, porque é isso que a lei municipal diz. E se o inquilino não pagar? A prefeitura vai cobrar de você, proprietário. Depois, claro, você pode até cobrar do inquilino na justiça comum, com base no contrato de vocês, mas perante o fisco, a responsabilidade definida em lei não muda por causa de um acordo particular. É um ponto fundamental. Ufa! Que mergulho profundo! Passamos pela definição da obrigação, pela linha do tempo completa, desde a previsão na lei até a cobrança. Vimos a diferença crucial entre obrigação principal, que é pagar, e a acessória, quer fazer ou não fazer. Desvendamos o coração de tudo, que é o fato gerador com seus aspectos, classificações temporais e aquela importantíssima súmula 584 do STF. E ainda identificamos quem está em cada ponta dessa relação, o sujeito ativo e passivo, e essa regra dos contratos particulares. Foi bastante coisa. Foi sim. Mas o essencial é conectar tudo isso, né? Perceber a sequência lógica, entender por que a lei trata diferente a criação da obrigação principal e da acessória, como a classificação do fato gerador impacta qual lei aplicar e quem exatamente a lei aponta como devedor em cada situação, independentemente de acordos privados. O CTN e a interpretação dos tribunais são a base de tudo isso. Exatamente. E acho que fica uma reflexão interessante para quem está estudando para a área fiscal e quem sabe um dia estará do outro lado do balcão, né? Como o sistema busca esse equilíbrio tão delicado entre a necessidade do Estado de arrecadar para funcionar e, ao mesmo tempo, proteger os direitos de quem paga a conta. A gente viu isso na discussão sobre as multas acessórias, por exemplo. É algo complexo e sempre em debate. E com essa reflexão, a gente fecha o 7º episódio do Manda Resumos. Muito obrigado pela companhia nessa análise focada na obrigação tributária. Esperamos que tenha ajudado a clarear as ideias. Reforçamos o convite, deixem seus comentários, dúvidas e sugestões para os próximos temas. Queremos fazer o Manda Resumos cada vez mais útil para a preparação de todo mundo que está nessa jornada. Continuem firmes nos estudos, contem conosco e fiquem ligados nos próximos episódios. Até a próxima!